Olá, sejam muito bem-vindos a todos vocês que estão acompanhando essa nossa saga aí a respeito do Super Francisquinho, ou também a vocês que estão acompanhando pela primeira vez. Peço já de começo que se inscrevam no canal, deixe aquele joinha, acompanhe toda essa saga, todos os vídeos que a gente fez, inclusive antes, e a gente está fazendo isso em prol não só do Francisquinho, que é esse símbolo da gente, mas em prol de todo mundo que acabe, de fato, tendo que passar por essa condição. A gente está vendo esse projeto como uma semente de esperança para outras famílias que também passem pela jornada de superação da CLN2. E para a live de hoje, eu tenho alguns convidados, nós convidamos terapeutas ocupacionais, que são o Ayrton Castilho e a Ana Paula Colares, além dos pais do Francisquinho, que são o Bruno Marinho e a Patrícia. Em nome da Associação Brasileira de Doenças Genéticas, a ACDG, damos as boas-vindas e agradecemos por vocês estarem aqui nessa noite. Reforçando, aproveita para se inscrever no botãozinho vermelho ali, deixar aquele joinha e compartilhar, porque o importante é a gente disseminar as informações que a gente vem trabalhando aqui com tanto zelo e com tanto carinho para uma causa que é tão nobre, tão justa. Falar um pouco sobre a terapia ocupacional, que tem como objetivo principal a promoção do bem-estar biopsicossocial do indivíduo, bem como sua reabilitação e aquisição da funcionalidade, utilizando-se de atividades selecionadas, dirigidas e aplicadas de acordo com a necessidade de cada paciente. A terapia ocupacional pode utilizar diferentes técnicas e ferramentas na reabilitação desses pacientes, desde a cinesioterapia, estimulação e a reabilitação cognitiva, à tecnologia assistiva. Os profissionais que a gente vai conversar aqui vão discorrer bastante sobre isso e vão detalhar tudo, vão compartilhar essas experiências dele nesse nicho profissional e também as experiências que eles tiveram diretamente com o Francisquinho. E para a gente dar início às nossas apresentações, eu vou convidar o terapeuta ocupacional Ayrton Castilho, que é formado há 7 anos e é pós-graduado em terapia ocupacional, em neurologia, e é a formação no tratamento neuroevolutivo, que tem alguns conceitos aí, é o conceito Bobat, que trabalha na clínica Neuroabilities. Seja muito bem-vindo, Ayrton. E nós convidamos também a terapeuta ocupacional formada pela Universidade Estadual do Pará. Ela é mestre especialista em psicomotricidade e desenvolvimento infantil, trabalha no Hospital Pediátrico da Unimed, em Santa Casa de Misericórdia, atuando com estimulação precoce, hospitalização, tecnologia assistiva e UTI pediátrica e neonatal. Ana Paula Colares, seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. Quero agradecer o convite, a Patrícia e o Bruno, e dizer que é uma honra estar falando aqui agora sobre o Francisquinho. É isso, vamos bater esse papo hoje, esse papo super legal, e os nossos convidados aqui, nossos convidados VIPs cativos, o Bruno Marinho e a Patrícia, que são os pais do Francisquinho, que estão no centro aí de todo esse cuidado, que nos inspiram tanto, e mais uma vez estão aqui com a gente para bater esse papo. E aí, Bruno, e aí, Patrícia, tudo certo? Boa noite, tudo bom? Tudo bom, Ravi, Ana Paula, Ayrton? Um prazer conversar com vocês sobre a terapia ocupacional, né? Essa área que a gente aprendeu a admirar tanto, né? E que tanto bem traz para o Francisco, né? A gente tem muita admiração pela profissão e pelos profissionais que vocês são. É um prazer ter vocês aqui. O privilégio é nosso, Ayrton e Ana Paula, em tê-los na nossa vida, nessa caminhada de amor. A gente que agradece, quem ganhou fomos nós, com você na nossa vida. Na vida do Francisco. Do Francisco, né? Principalmente, isso aí. claro. E quem ganha também são os nossos espectadores aí, quem está participando dessa live, que nos ajude aí a disseminar as informações e apresentando, mediando esse debate. Estou eu, Ravi Porto, jornalista, assessor de imprensa. Eu vou começar fazendo a pergunta para o Ayrton, que é terapeuta ocupacional. Ayrton, de que maneira a terapia ocupacional ela atua no auxílio aos pacientes com CLN2? Pegou o Francisquinho na nossa clínica para avaliar e tudo mais. A gente viu uma
uma grande carência na literatura, falando sobre a CLM, falando sobre a abordagem da terapia ocupacional. Com a CLM não existem artigos, não existem publicações, livros, são poucos. O que a gente encontra muito na literatura são falando sobre as doenças neurodegenerativas em geral, né? E aí foi buscando embasamento nesses artigos, né, nesses livros, que foi que a gente começou a cuidar do Francisquinho, que foi começar a entender mais a patologia dele em questão. E assim, a gente trabalha com ele muito nas questões do dia a dia, do cotidiano dele, né? Inicialmente, quando a gente pegou o Francisquinho era uma criança totalmente diferente do que com o passar do tempo a gente pôde observar. Inicialmente a gente trabalhava muito nessas atividades com ele de automanutenção, né, as atividades de tomar banho, por um exemplo, atividade de escovar os dentes, de trocar de roupa, que foram as primeiras demandas que o Bruno levou para a gente. E aí, logo após, com o passar do tempo, né, com o avanço da CLM no Francisquinho, a gente começou a ver muito mais, que era muito mais eficaz a gente trabalhar com eles atividades atividades mais prazerosas, por assim dizer. A gente deu uma esquecida mais nessas atividades de automanutenção e fomos mais para atividades de satisfatórias realmente. Era um brincar, a gente conseguia entregar para ele um brincar um pouco mais funcional. Quando ele começou a perder a questão da funcionalidade dele no brincar, a gente já começou a adaptar a própria brincadeira em si e fomos nos adaptando a ele, né? Foi isso, o início dele foi isso. Ana Paula, chamando você aqui para o nosso papo, qual é que deve ser a participação da família junto aos pacientes durante esse tratamento? A família, na verdade, ela é 50% do tratamento, né? E falar da família do Francisquinho é falar de uma família extremamente ativa, extremamente participativa. A luta deles e todo o cuidado deles com o Francisquinho é o que faz com que ele realmente tenha essa resposta tão positiva com relação ao desenvolvimento dele. Então, eu digo sempre em todos os meus atendimentos, em todas as minhas terapias e com qualquer paciente que eu trabalhe, que se você não tem a participação da família ativamente, eu sou apenas um instrumento na terapia, né? Eu sou o profissional que atendo o paciente ali em 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, às vezes 3 vezes na semana, às vezes 1 vez na semana. E se essa criança permanecer sem nenhuma estimulação e sem nenhuma participação da família na continuidade desse tratamento, a gente não tem evolução. Então, mesmo que nós façamos o que a gente pode fazer de melhor dentro de um atendimento terapêutico, a família ela é um elo principal para dar continuidade a tudo que a gente se esforça em proporcionar a eles, né? E no tratamento específico do Francisquinho, por exemplo, quais são as técnicas da terapia ocupacional que são usadas para o tratamento dele? A pergunta fica aí para os dois e podem desenvolver e conversar muito à vontade, por favor. Pode falar, Ayrton. Posso falar? Tá, ok, agradeço. Assim, como eu falei, né, um pouco, no início, as atividades Francisquinhos eram muitas atividades de automanutenção, né? E aí, com o passar do tempo, né, a gente viu muito mais eficaz, como a professora falou, né, como a Ana Paula falou, a questão da família, do engajamento da família. E aí, isso foi muito bacana de trabalhar com o Francisquinho, foi de conseguir trazer o Bruno, né, conseguir trazer a mãe do Francisquinho para dentro das terapias, e aí da gente conhecer um pouco mais o Francisquinho, ver, não às vezes nem evoluções dele, mas sim desinvoluções, né, as perdas dele, e aí era sempre um grande desafio para a gente pegar o que o Francisquinho estava fazendo no momento, e aí tentar evoluir com isso, né, através da terapia ocupacional, e aí a gente vê ele
ter uma perda e aí se adequar a nossa própria terapia ao melhor desenvolvimento daquela, não da capacidade, mas sim do desempenho dele. Eu sempre acreditou na capacidade do Francisquinho, ele sempre foi muito motivado, ele sempre se automotivou, e aí o Bruno, e aí a gente teve uma troca muito bacana, e aí até mesmo a distância, a gente conseguia manter com o Francisquinho uns atendimentos muito através do processo lúdico, né? A gente sempre conseguiu desenvolver atendimento com o Francisquinho. E aí, Ana Paula, algo a acrescentar? Quando a gente fala em terapia ocupacional, a gente tem que falar em resgate do que essa criança pode fazer, né? Do que essa criança tem capacidade de fazer. Então, atender o Francisquinho cada dia era algo novo que a gente experimentava com ele, que a gente experimenta com ele, na verdade. Então, a gente vai desde experiências sensoriais, toque, cheiro, texturas, né, cores, quando ele realmente responde para a gente a nível sensorial, até estímulos motores, propriamente dito, né? Então, os próprios alongamentos, as mudanças de postura, os decúbitos, a questão das órteses, dos posicionamentos. Então, são várias técnicas que a gente utiliza para que a gente possa dar ao Francisco qualidade de vida, dar ao Francisco oportunidade de viver no meio que a gente está, experimentar as coisas que a gente vive de uma forma mais funcional possível, que é o que a terapia ocupacional tenta proporcionar. Te perguntar, primeiro para o Ayrton, depois para a Ana Paula fazer a mesma pergunta para os dois. Eu queria saber, eu tenho essa curiosidade, como é que foi o primeiro contato de vocês com o Francisquinho, né? Quando você chegou, quando você conheceu a situação. Começando por você, como é que foi esse primeiro contato? Nossa, eu costumo sempre brinco, tanto com o Bruno quanto com a equipe, que eu conheci o Francisquinho 3 vezes. A primeira vez que eu encontrei o Francisquinho foi o Francisquinho fazendo a locomoção funcional dele, né, andando, claro, os movimentos atáticos, né, a marcha tática, e aí super funcional, claro, com certos déficits, mas essa foi a primeira visão que eu tive do Francisquinho. E aí começamos nossos trabalhos, e aí, após isso, o Francisquinho teve uma ausência, né, eu digo assim, ele teve que fazer uma viagem, e aí quando ele voltou um segundo Francisquinho, assim, já não deambulava mais, já tinha uma certa carência, não em atividades não nas atividades de vida diária, mas sim nas atividades de autorrealização. Ele já não conseguia fazer coisas que é peculiar da criança, que é o brincar, é manter uma postura para ver televisão. Ele já não conseguia mais fazer isso. E aí, após a utilização do medicamento, né, o Francisquinho deu mais uma ausência, e aí, após a utilização do medicamento, ele já entrou já foi um terceiro Francisquinho que eu pude observar, assim. E aí eu costumo falar assim, isso não é o Francisco, né? Já é uma outra criança. Quando o Bruno entrou na clínica novamente, eu falei assim, caramba, é outra criança, Bruno, não é o Francisco. E aí já com outras oportunidades, já as atividades de só para satisfazer, né? Já tinha sido deixado para trás, e a gente já começamos a tentar voltar com essas atividades de autodesenvolvimento com ele, mas e foi isso, né? Foi esses 3 Francisquinhos que eu conheci ao longo da minha prática com ele. E a sua experiência, Ana Paula? Bom, eu tive uma experiência diferente, né? Porque eu peguei o Francisquinho, eu conheci o Francisquinho na hospitalização, porque o meu primeiro contato com ele foi no hospital, né? No hospital da Unimed, onde ele recebe hoje as medicações. Então, eu peguei o Francisco muito debilitado. Eu peguei o Francisco desnutrido, né? Um Francisco com uma indicação já de fazer uma GTT, uns pais bem ansiosos com relação a isso, né? Então, eu lembro do primeiro contato que eu tive com eles, eu lembro das primeiras conversas que eu estabeleci com eles com relação à qualidade de vida que ele iria ter, e a gente teve isso bem comprovado depois da cirurgia, depois da GTT. Fui apresentada ao Francisco pela própria Juliana, pela neuro que acompanha ele também.
E aí passei por todas as etapas, né? A etapa da GTT, o pós-operatório da GTT, né? O ganho, né, funcional e o ganho nutricional que a GTT proporcionou ao Francisco, o início da medicação, né? O início da administração da medicação, o pós-medicação, e até hoje a gente acompanha o Francisco, né? Na internação, no pós-internação também. Mas eu tive uma experiência muito rica, e tenho uma experiência muito rica com o Francisco, cada vez que ele interna, cada vez que a gente consegue ver o ganho que o Francisco tem com as medicações, né? Desde ganhos respiratórios, né? Desde ganho motor, desde ganhos de interação, que eu digo que em alguns momentos de alguns atendimentos que a gente desenvolveu com o Francisco, que eu desenvolvi com o Francisco, eu me permiti, inclusive, chorar, né, de ver as respostas que o Francisco estava dando para a gente depois das medicações, né, da importância do Brineura na vida do Francisco. Desde aquele primeiro momento, né, quando ele começou a voltar a brincar de uma forma mais funcional com o seu martelo do Thor, com os seus super-heróis, né? Então, assim, são vários momentos, como o Ayrton disse, né? O Francisquinho, antes da GTT, bem desnutrido, que eu cheguei com o Bruno e com a Patrícia naquele momento e disse, eu, enquanto terapeuta ocupacional, não posso estimular ele nesse momento, porque ele vai perder muito mais massa, e não é isso que a gente quer. Vamos esperar a cirurgia, e assim que ele tiver realmente estrutura funcional e nutricional suficiente, eu boto ele até de cabeça para baixo. E nas oportunidades que a gente tem, a gente tenta colocar ele de cabeça para baixo. É isso aí, uma vitória de cada vez, né? Uma vitória a cada dia, e é sempre importante notar essa evolução. E agora eu vou chamar para o nosso papo aqui o Bruno e a Patrícia para saber deles como é que foi essa vivência, né? Essa experiência, principalmente nesse começo, com a terapia ocupacional e o Francisquinho. Como é que vocês enxergaram logo de começo? Bom, ver esses dois profissionais, né, a Ana Paula e o Ayrton, esses excelentes profissionais que fazem parte da vida do Francisco, ver eles falando, assim a gente vai aqui assistindo e fazendo uma viagem, né, por cada etapa que a gente passou, né. Eles conheceram o Francisco de formas diferentes, né, a Ana Paula conheceu o Francisco realmente muito debilitado, ela conheceu um Francisco até que o Ayrton não conheceu, porque nessa etapa da hospitalização, ele já estava afastado das reabilitações, né, porque ele realmente estava muito fraco, muito frágil, ele não tinha energia para fazer as atividades, então realmente a indicação médica, a indicação de todos os terapeutas era poupar a energia mesmo dele e tentar manter o máximo possível ele íntegro para pós a medicação, né, para que ele pudesse voltar a realizar as atividades, como graças a Deus voltou, e foi tão incrível assim esse início da medicação, para que o Francisco pudesse realmente voltar a viver, né? Eu lembro que meu contato com a Ana Paula foi bem apavoroso, eu estava desesperada, e aí quando ela chegou comigo com o Bruno no hospital, o Francisco estava desnutrido, e assim, tudo muito novo, né, CLN2, o que era, perguntando tanta coisa pra gente, tudo muito novo, e a gente falando pra ela. Aí ela falou assim, tá, ele vai fazer essa medicação, o que vocês esperam? Eu falei, não, a medicação ela estagna a doença dele, e aí a gente vai ganhar. Aí ela olhava para o Francisco assim, a criança não conseguia nem ter controle de tronco, né? A gente percebia assim a reação dela. Uma criança que não tinha controle de tronco, uma criança que já estava com indicação na espera da GTT, uma criança totalmente assim desnutrida, e a mãe e o pai dizendo que a criança, depois de essa medicação, ia ganhar, a criança ia sentar, a criança ia... E ela olhava assim, eu via que no olhar dela, assim, ela achava assim que a gente estava acreditando em Papai Noel, né? Esses pais estão ficando doidos. Estão ficando doidos, mas enfim. Eu aprendi muito, né, com a Ana Paula, através das porradas, ela me ensinou muito.
muito também, né? Todas as vezes que ela entrava no quarto para visitar o Francisco, toda manhã, eu já esperava assim, ela mesma falar para mim, Patrícia, eu nunca vou ver o teu olhar quando eu entrava no quarto para visitar o Francisco. Eu me virava, eu dizia bem assim, Bruno, fala para ela que ele está dormindo, que eu não quero que ela veja meu filho, porque todas as vezes que ela via meu filho, ela colocava um defeito, eu já ficava apavorada, assim, sabe? Eu dizia para ela, quando a Ana Paula entrar aí, Bruno, diz para ela que o Francisco acabou de dormir, eu não quero que mexa nele, que eu vou ficar no banheiro escondida, eu não quero falar com ela. Então, assim, eu sempre tive, gente, eu confesso para vocês, o Ayrton sabe disso também, que eu sempre tive bloqueio em relação às terapias. Por quê? Porque eu não me permitia jamais aceitar que falasse que o Francisco estava assim, eu não aceitava isso. Então, assim, eu tive muita dificuldade. O Bruno, eu volto a falar para vocês, por ele entender muitas situações da área dele, quanto da saúde, e eles, assim, ele acabava, assim, sabendo mais dialogar com os profissionais, e eu não. Para mim, eu não aceitava, eu acreditava muito, assim, em reverter o quadro que o Francisco estava, eu estava muito apegada em o perfeito, eu queria que meu filho andasse. Eu lembro quando eles faziam anamnese comigo, eu dizia, não, ele volta a andar. Eu lembro que até quando o Francisco foi para a indicação da cadeira de rodas, eu disse, eu não aceitei. Eu falei na oficina que o meu filho não ia usar a cadeira de rodas, e a físio insistentemente colocou o Francisco para a indicação da cadeira de rodas. E eu lembro, depois de um mês, quando eu voltei, o Francisco não estava mais andando, e aí eu fui fazer o pedido, e ela olhou para mim e disse, não, ele já tem cadeira porque eu fiz o pedido, porque eu sabia que tu ia voltar. Então, assim, para mim foi um processo muito doloroso, e a Ana Paula está aí para contar toda a minha história. É verdade, é verdade. O Ayrton também, que me conhece um pouco, né? Porque a gente tem uma trajetória juntos também, né? O Ayrton foi meu aluno, maravilhoso, ilustre aluno, né? E hoje um excelente profissional. Fiquei muito feliz quando a Patrícia me disse que quem estava atendendo e quem estava acompanhando o Francisquinho era o Ayrton. Eu fiquei, assim, lisonjeada, porque eu disse assim, meu Deus, está em excelentes mãos. Foram essas palavras que eu usei. E ele sabe também o quanto eu sou transparente nas minhas condutas, o quanto eu sou transparente na minha fala, o quanto eu sou transparente nas minhas posturas. Então, naquele momento, né, do primeiro momento em que eu visualizei o Francisquinho e que eu vivi, né, com o Francisquinho e com eles ali no hospital, eu realmente não acreditava, né? Não sabia. Eu estava ali enquanto profissional, eu não estava ali enquanto mãe. Eu sei, entendo a postura da Patrícia, o que ela pensou, o que ela pensava com relação a mim, mas eu, enquanto profissional, também não podia simplesmente dizer assim, não, com certeza, se realmente eu não tinha uma perspectiva ou não conseguia ter uma perspectiva com relação a uma melhora, a um ganho funcional de uma criança no estado que o Francisquinho estava, né? E que, claro... E acho que entra a questão ética também, né? Isso, exatamente. A gente também tem uma questão ética que a gente tem que cumprir, né? A gente não pode dizer assim, claro, com certeza, ele vai fazer tudo isso, né? E aí eu viro as costas, não acontece, e aí depois a mesma pessoa que acredita e quer escutar aquilo é a que acusa. Mas ela me iludiu, ela disse isso, e não é a verdade. Mas eu hoje, acho que assim, a relação que eu estabeleci, que eu tenho com eles, é uma relação tão verdadeira, né? Uma relação tão sincera, tão colaborativa, né? Que tiveram momentos que eu disse assim, eu vou falar e vocês vão escutar e vocês vão fazer, porque é assim que tem que ser, né? Então, a confiança, ela foi se estabelecendo, ela foi sendo criada, ela foi sendo construída a cada atendimento, a cada virada de cara que a Patrícia me dava, né? Porque eu podia virar cara e eu ia continuar participando daquele momento, porque eu estava ali enquanto profissional, estava ali enquanto terapeuta e eu não ia jamais deixar de fazer o que eu me dispus a fazer, né? O que eu realmente trabalhei, estudei e me dispus a fazer a vida inteira. Você ia falar alguma coisa, Bruno? Acho que assim, Rabi,
Francisco, ele ficou tão debilitado, assim, num nível tão extremo, que ficou muito difícil acreditar, ele era o único paciente de CLN2 do Pará, aqui do norte, né? Então, nenhum dos profissionais que atendiam ele nunca tinham visto nem a doença e muito menos o tratamento, né? O que se tinha de pouco na literatura é que as crianças que conseguem o tratamento, que iniciam o tratamento com poucas sequelas, logo no início, né, próximo ao diagnóstico, elas conseguem ter bons avanços. Mas as crianças em que a doença já avançou muito, fica muito restrito os ganhos, apenas se mantém a vida, né, aquele estágio que a criança está. Então, muita gente, os próprios profissionais que atendiam ele, alguns duvidavam muito, porque era difícil de acreditar que o Francisco ia reverter o quadro que ele estava. Mas, realmente, o pai e mãe nunca perdem a fé e a esperança, né? Jamais. Mas, realmente, hoje, a gente olha para trás e era um quadro muito difícil de se reverter, né? Mas, como a Ana Paula falou, primeiro, ele passou por uma GTT e aí ele começou a ganhar mais força, mais massa muscular, mais peso. Só para você ter uma ideia, no momento em que a Ana Paula conheceu ele estava pesando entre 13 e 14 quilos. E hoje, o Francisco já dobrou o peso, né? 32. Já é uma criança, 1 ano depois, praticamente, o Francisco já praticamente dobrou o peso, uma criança muito mais forte, muito mais saudável, né? Muito mais funcional. Então, isso também ajudou muito na própria no próprio benefício da medicação depois, né? Então, foi realmente surpreendente tudo que aconteceu depois que ele iniciou o tratamento, né? Realmente foi, como o Ayrton falou, era uma outra criança, né? Uma outra criança que possibilitou a cada um desses profissionais poder pensar em progressão, poder pensar em melhora e poder pensar em futuro de alguma coisa para o Francisco, né, Ayrton? Eu nunca esqueço da fala do Ayrton. Foi ele que colocou isso na nossa cabeça, né? Dele ter conhecido 3 crianças, né? O Francisco, ao primeiro contato, o Francisco, com o decorrer da doença, foi avançando, e o virado de chave, né? Depois da medicação. Uma vez, sempre que a gente ia para terapia, com o Ayrton, sabe? A gente ficava falando assim, um monte de coisas, e atendendo, a gente conversando. E aí, uma vez, ele falou para a gente bem assim, Bruno, sabe o que eu estava pensando? O Francisco, de fato, é a única criança que eu estou reabilitando. Porque era uma criança que ele tinha, aí ele perdeu, ele estava reabilitando, adquirindo, bem recuperando, né? Tudo que ele tinha perdido. Porque o Francisco tinha perdido tudo. Até sentar, o Francisco não sentava mais. Eu lembro quando a gente levou o Francisco para o Ayrton, o Ayrton logo abusou do Francisco. Quando ele viu o Francisco todo ficando em pé, ele fez o Francisco subir escada. A gente tem um vídeo para mostrar, ele botou logo o Francisco para subir a escada, o Francisco depois do atendimento estava morto de cansado, coitado. Foi explorado. Mas quando o Ayrton viu ele de novo, assim, bem, né, saudável, não foi, Ayrton? Eu estava chorando aqui um pouco. E aí, professora, sempre conversar sobre o prognóstico do Francisco sempre foi muito difícil, sabe? Para falar com o Bruno, com a mãe do Francisco, a priori, né, quando a gente começou a ler sobre a CLN, a gente viu que ele teria perdas realmente assim, bem complexas de se lidar, foi muito difícil definir um plano de tratamento do Francisco. Porque tudo que estava trabalhando, em algum momento, a gente não teria mais essa capacidade de trabalhar com ele, né? E então a gente começou a trabalhar muitas atividades para ele, muito singelas, assim, só que eram muito, como você falou da questão do martelo do Thor. O Francisco lembra do martelo do Thor. Eu lembro que logo no início, o Francisquinho, a ferramenta de troca com ele era um boneco do Hulk. E aí qualquer coisa que o Francisquinho fazia, e aí ele ganhava o boneco do Hulk, e aí imitava o Hulk. E aí, com o passar do tempo, né, a questão das perdas cognitivas dele, da questão da tolerância. Que assim, a gente imagina uma criança que fazia de tudo, que sentava para brincar, que corria,
que manuseava seus brinquedos, que gostava de música, ele amava a musicoterapia, eu amava sentar com o Francisco e trabalhar em conjunto com a musicoterapia com ele. E aí, do nada, ele não teve mais, ele começar essa perda dessas funções dele, e aí ele já se irritava, ele já se aborrecia, e aí aconteceu casos assim, isolados de coisas que foram muito enriquecedoras para a gente, que foi um dia que ele começou a associar coisas com o pai dele, que foi um caso que até hoje eu comento, que ele apontou para um boneco, para um desenho ou para uma imagem de hipopótamo e começou a associar com o pai dele. Aí depois eu não entendi a priori o que estava acontecendo, mas aí logo após isso o Bruno falou assim, ele me chamava de hipopótamo, eu falei assim, colega, que excelente, Bruno, então a gente já sabe o caminho, e aí que ficou insistindo nessa coisa do hipopótamo, e aí assim, o Francisco sempre quando, como a professora falou, né, uma sessão após sessão sempre foi um desafio, porque a gente encontrava com ele uma funcionalidade e tentava trabalhar em cima daquilo ali para potencializar isso, sabe? E aí sempre foi muito assim, enriquecedor as terapias com o Francisco, sabe? E é enriquecedor também, a gente percebe que essa evolução, essa carga de emoção, isso imagino que para um profissional deve ser muito gratificante também, né? Você ter esse retorno, você se preencher, porque não é só um ofício. Eu acredito que principalmente quem trabalha com pessoas, quem trabalha com vidas, aquilo tem que ser, sem dúvida, uma vocação. Eu acho que o retorno dessa vocação é um pouco essa realização dessas evoluções, né? Quando o paciente ganha, eu acho que o profissional ganha também, né, Ayrton e Ana? Acho que a gente ganha muito mais, sabe? Eu lembro num atendimento que eu fiz com o Francisquinho, e quando o Bruno me olhou, eu estava chorando, né? E ele disse, olha, ela tá chorando, né? Ela tá chorando. E eu disse, eu acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, não tem nenhum salário que pague o sorriso das crianças que a gente recebe, né? O retorno dos pais com relação ao que a gente está fazendo. Eu lembro quando o Bruno virou para mim e disse assim, olha, eu vou te cobrar um óculos, porque tu fizestes o Francisco tirar o óculos dele e ele jogou no chão e quebrou. Aí eu disse, bom, eu só sou terapeuta ocupacional e só faço isso na minha vida. Então agora você segure os óculos do Francisquinho, porque quantas vezes ele colocar no rosto, eu vou ensinar ele a tirar, que essa é a minha função. E ele riu, né? E a gente continuou estimulando, favorecendo esses ganhos, né? E fazendo com que cada dia a gente conseguisse mais um pouquinho, né? E cada dia uma vitória, cada dia uma conquista, cada dia uma relação de amor, né? Uma relação de carinho mesmo, que a gente estabelece nos nossos atendimentos. É isso, essa relação ela é muito bonita e é muito bacana que a gente esteja acompanhando esses relatos, né, vendo um pouco disso. Agora, eu quero lembrar que um dos nossos focos aqui também é chamar o nosso espectador para que participe, para que preencham a consulta pública número 72, é fundamental, a gente vem fazendo esse apelo. O link está aqui embaixo, ela trata da lipofucinose seronoide neural tipo 2, que é exatamente isso que a gente está falando, e nós vamos demonstrar agora, nesse vídeo feito pela Ana Paula Benício, como é que você faz o passo a passo. É fácil de fazer, é um pouquinho demorado, dá um pouquinho de trabalho, mas vale super a pena, porque vai ajudar muitas vidas, vai ajudar muitas famílias, e a Ana Paula vai mostrar para a gente como é que faz. O link vai estar disponível aí nesse QR Code na tela de vocês e também na descrição do evento, né? Vocês podem clicar no link ou então posicionar o celular e já acessar. Vai aparecer essa tela aqui para vocês. Para participar, vocês têm que estar logados aqui, tá certo? No golf.com.br. Então, já faz logo o seu login para poder participar, tá certo? Aqui o órgão do Ministério da Saúde, setor, né, coordenação de incorporação de tecnologias do Ministério da Saúde, vai até o dia 21/11 e até agora nós só tivemos
63 contribuições recebidas. Precisamos ampliar aqui esse número, né, o mais rápido possível. Aí temos aí pouco mais de uma semana, né, para conseguirmos, mas junto a gente vai chegar lá, tá certo? Então, aqui... Oi? Não, sim. Aí, importante que antes de fazer a sua contribuição, né, você conheça esse relatório do protocolo de diretrizes clínicas e terapêuticas que o Bruno acabou de citar. Você clicando nesse link, vai aparecer para você esse documento aqui, tá certo? Importante que você leia e conheça, né, para que você tenha mais informações contextuais, né? A gente numa live não consegue, né, falar sobre isso, mas todos esses critérios que o Bruno falou estão aqui, ó, critérios de inclusão, tá certo? Aqui está a parte motora que ele falou, né, ó, a soma das pontuações de domínio motor e de linguagem na escala CLN2, né, precisam ser maior ou iguais que 3, né, e aqui também os critérios de exclusão. Então, importante, né, esses são os pontos mais sensíveis aí dessa consulta e que a gente precisa estar junto para que, de fato, né, seja uma política de inclusão, né, e que essas 18 crianças, 18 famílias tenham acesso e outras mais que, porventura, venham, né, a ter aí esse diagnóstico, ok? Então, para registrar a sua opinião, você coloca a sua data de nascimento, região, estado, município, como deseja contribuir, se como uma OSC, como um paciente, como familiar, profissional de saúde, interessado no tema, né? Empresa fabricante de tecnologia. Aqui, só se for como pessoa jurídica, você vai colocar o seu CNPJ e a razão social, se não, deixa em branco, coloca aqui, né, o sexo biológico, autodeclaração de cor e etnia, como ficou sabendo dessa consulta pública, se foi através dessa live, né? Você vai colocar aqui através de redes sociais, tá certo? O que você achou dessa proposta apresentada pela Conitec, né? Você vai colocar a sua opinião, né? E colocar aqui qual é o item que você gostaria de alterar ou incluir, né? De acordo com tudo que a gente conversou aqui e também da sua leitura desse protocolo, tá certo? Aqui você coloca algum outro comentário nesse aspecto, tá certo? Se for o caso, né, de enviar alguma documentação que você queira anexar, principalmente se for uma família de paciente e tem alguma informação relevante para contribuir, envia, né? Terminou, envia o formulário e em alguns cliques muito rápido. Pois é, você aprendeu nesse vídeo aí com a Ana Paula como é que faz, não deixa de fazer, compartilha com os seus amigos, compartilha com a sua família, é fundamental a gente estar fazendo aquele apelo, aquele mutirão, porque a gente vai conseguir chegar naquele número estabelecido, e é fundamental, né, Bruno e Patrícia, que a gente consiga, de fato, todas as participações necessárias para que todos os pacientes de CLN2 tenham acesso a esse tratamento. Com certeza. Esse é o nosso maior objetivo hoje, né? Claro que a gente está sendo muito enriquecedor essa semana, a gente trocando muita experiência com cada profissional, né, que atende o Francisco, que a gente possa passar essa experiência para cada familiar, para cada profissional que atende as crianças em outros estados, em outras cidades. Mas, nesse momento, nosso foco principal é garantir a possibilidade desses atendimentos que as crianças recebam a medicação, né? Porque você que está assistindo aí já ouviu de todos os profissionais que sem a medicação as nossas crianças não têm. Vou falar algo pesado porque eu estou falando do meu filho. Mas sem essa medicação a gente não tem a possibilidade de ter os nossos filhos. Não tem outro destino que não seja óbito. Então, é a única possibilidade das nossas crianças continuarem vivas, continuarem podendo ter experiências, essas experiências que vocês estão ouvindo dos profissionais, poder ter qualidade de vida, poder ter possibilidade de viver com o mínimo de dignidade, eles terem acesso a essa medicação.
Então, fica aqui o nosso apelo, o nosso clamor, para que você que está assistindo, não dura mais de 5, 10 minutinhos, nem chega a isso. É realmente você tentar fazer, aliás, tentar não, realmente colocar em prática a possibilidade de fazer uma política pública. Por que é política pública? Você não está fazendo para o meu filho, você está fazendo para cada criança que tem CLN2 no Brasil e qualquer criança que possa vir a ter daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Nosso sonho é que esse tratamento seja corriqueiro, que ele se torne comum daqui a pouco, né? E qualquer criança que seja acometida com a doença vai solicitar a sua medicação e ela vai logo ser entregue, então não vai passar por tudo isso que o nosso filho passou, que as outras crianças hoje passam, né? Não vão precisar com que os profissionais que atendem elas passem por assistam, né, passivos toda essa regressão que as crianças passam, sem poder fazer absolutamente nada, porque não há o que fazer sem a medicação. Então, a gente clama aqui para que você que está assistindo se sensibilize e pense, a gente não deseja isso para ninguém, só nós sabemos, e cada familiar sabe o que passou, né, com seu filho, o que é assistir o seu filho morrendo a cada dia. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se você que hoje tem 20 anos, daqui a 30 anos pode ter um filho, né, ou um sobrinho, você idoso pode ter um neto daqui a alguns anos com essa doença. Então, é simples, é só preencher um cadastro, é só preencher um formulário que você vai estar ajudando o meu filho, vai estar ajudando a Isa, vai estar ajudando o Guilherme, a Maria Clara, a Carol, o Yuri, Samuel, a Alana, cada criança desse Brasil que está lutando contra essa doença, tá? A gente implora para que você tenha o mínimo de sensibilidade e possa ajudar o próximo. Olha, são uns minutinhos, né, do dia das pessoas que podem, de fato, salvar vidas. Então, é um pequeno investimento, digamos assim, onde você pode efetivamente fazer o bem, ajudar a vida de outras pessoas. Pode completar, Patrícia. Às vezes pede a gente ser chato, todas as vezes, todos os dias, eu compartilhar, né, o link. É como o Ravi falou, gente, é investimento. Tirar um pouco do seu tempo, não é pensar no meu filho, né? É pensar em si mesmo, né? Se doar é tão bom, você fazer o bem. Eu vou voltar a falar para vocês. Hoje, bateu na minha porta. Amanhã pode ser na tua. E tu pode ter certeza, se tu hoje me ajudar o Francisquinho e ajudar todas as crianças do Brasil, tu vai ter orgulho de ter feito parte de toda essa história. Eu fiz parte. E hoje o meu filho tem, e hoje o meu sobrinho tem, e hoje o meu neto tem direito à vida, um tratamento digno para que ele possa ter qualidade para viver, para estudar, para brincar, para comer, para sorrir, para chamar papai, para chamar mamãe. E são essas coisas que eu não tenho mais. É por isso que eu imploro para vocês, para que outras crianças não possam passar por tudo que meu filho passou, por tudo que meu filho passa, por tudo que a gente se permitiu passar, porque a gente teve que se permitir, porque a gente não tinha escolha. Se eu tivesse a opção que você está tendo na sua casa, através de um clique, mudar a vida de uma criança, nossa, eu teria feito isso, gente. 15 minutos é um grande investimento para mudar a vida de uma criança, para voltar, para trazer vida, para trazer luz para a vida de uma família, porque não se destrói só dois, não se destrói só três, se destrói uma família toda quando essa doença bate na porta. A gente até estava conversando hoje, é incrível como hoje no Instagram, no Facebook, algo banal, né, uma besteira, uma brincadeira, uma piada, como viraliza tão rápido, né, como as pessoas fazem questão de compartilhar uma fofoca, uma notícia ruim, uma tragédia, né, como as pessoas, como é tão fácil de viralizar, né, em instantes, e às vezes em um dia tem mais de milhões de visualizações. Por que salvar uma vida é tão difícil? Por que fazer realmente o bem, fazer algo significante
para uma pessoa que vai ter realmente impacto na vida dela, que vai proporcionar saúde, por que é tão difícil? É verdade. Então, mude essa realidade. A gente implora. Então, são pessoas de verdade, são crianças de verdade. Há um ano atrás, eu podia levar meu filho para a escola, eu levava meu filho para a praça, eu levava meu filho para brincar, eu levava meu filho para tomar banho de piscina. Hoje a gente não pode mais. Ravi, uma coisa assim que mais dói para mim assim é eu participar ainda, né, da turma do Francisco e eu acompanhar as crianças em preparo, ensaio fotográfico de formatura e eu não poder ter essa oportunidade de levar meu filho. Entendeu? Isso é muito difícil, é um detalhe para muitas mães, mas também é muita coisa. Eu não ter essa oportunidade de viver essa emoção com o Francisco. E outras coisas que a gente está perdendo. Então, assim, o que eu peço é só que você possa me permitir ter ele do jeito que eu tenho. É somente isso. E eu não tenho dúvida de que as pessoas, com esse apelo, né, emocionante e tão real, né? É um drama que vocês passaram por esse drama, vocês estão passando por esse drama, mas que ele poderia ser menor, ou ele poderia ser ter uma dificuldade a menos se isso tivesse tido, se vocês tivessem tido direito, se o Francisquinho tivesse tido direito ao acesso a esse tratamento logo no começo, né? E a luta é exatamente para que outras famílias que estão passando por essa situação, ou que venham a passar por essa situação, tenham menos dificuldade numa situação que já é tão complicada, que já é tão difícil, que já nos toca tanto. Se nós, com certeza, eu sei que você que está aí do outro lado nos assistindo agora, que você se emocionou com o depoimento da Patrícia agora. Eu mesmo tenho aqui a obrigação de ficar sereno, estou aqui mediando, mas me tocou bastante, e a gente tem que se segurar. Então, se a gente que está desse outro lado, se a gente se emociona, se é forte para a gente, você imagina para quem está vivendo. Então, tá aqui embaixo o link, tá aqui na descrição, dá aquela clicada, preenche, coloque seus dados, é rapidinho. Se você tiver alguma dúvida, volta para o momento do vídeo, essa live ela vai ficar postada aqui no canal da CDG, volta para o momento que tem a explicação da Ana Benício, passo a passo, é super simples, 5, 10 minutinhos, você consegue resolver e consegue, de fato, fazer uma ação efetiva para salvar vidas. Então, é uma coisa até que nos faz bem, né? A gente fazer esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do outro e a chance de fazer algo efetivo. Então, é isso. Fica o nosso apelo aqui para que você possa, de fato, ajudar essas crianças e essas famílias. Hoje foi um dia de muitas emoções, né? De muitas trocas. A gente vai se encaminhando para o nosso final, na certeza de que a informação de que tudo isso que a gente conversou aqui vai ajudar muitas pessoas, vai inspirar muitas pessoas, inclusive pessoas que estão passando por problemas como esse, né, de doenças raras. A gente sabe, a gente tem falado sobre isso, né, o mundo dos raros, que ele precisa de fato dessa disseminação de informações, e a gente vai se encaminhando para o nosso final. Vou pedir para os nossos convidados darem aí as suas considerações finais. Vou começar com Ayrton. Ayrton, suas considerações finais, por favor. Eu queria agradecer, não ao convite, mas sim me permitir fazer parte. Eu já, como disse a professora Ana Paula, já teve convívio, né, de aluno, eu como aluno dela, e aí do Bruno e a Patrícia me permitirem fazer parte da vida do Francisquinho, né, e consequentemente parte da vida deles também. E assim, gente, ajudem, como a fala da Patrícia foi sensacional, tá? 5, 10 minutos, ajudem. Não queiram, eu desejo que ninguém tenha essa sensação de ver algo e ver isso se deteriorando com o tempo, sabe? Se perdendo as habilidades, ninguém precisa ter isso novamente, tá? E aí ajudem, 5, 10 minutinhos, como diz esse investimento de 5, 10 minutos, que às vezes a gente pega para ver vídeo no Instagram, ou vídeo no YouTube, ou sei lá, qualquer coisa que a gente faz em 5, 10 minutos, a gente desperdiça. E aí peguem e votem lá e ajudem.
o Francisquinho ajudem essas crianças que o Bruno citou, e é isso, gente. É isso, Ayrton. Muito obrigado pela sua participação e muito obrigado pela sua dedicação ao Francisquinho e a outras tantas crianças, a outras tantas vidas que eu tenho certeza que você ajuda com o seu trabalho. Agora, Ana Paula, por favor, suas considerações finais. Eu também quero agradecer, né? Agradecer o convite, né? Agradecer a permissão de fazer parte dessa história, desse momento. E também quero pedir, né, para que as pessoas tirem um pouquinho do tempo para ajudar, né? Não só essa causa, mas tantas outras causas com doenças raras que a gente tem. E eu queria terminar a minha fala aqui dizendo que quando a gente rega um sonho com fé, Deus abençoa a colheita. E eu tenho certeza que a fé do Bruno e da Patrícia, nesse momento, e da Patrícia muito mais, porque a gente também viu essa fé dela, e vê essa fé a cada dia, ela com certeza vai ter a colheita do que ela tanto pensou, criou, desejou e está atraindo para si. É isso, pessoal. Bruno e Patrícia, para a gente encerrar, o que vocês têm a dizer? Agradecer, né? Obrigado, Ravi, por dividir esse momento mais uma vez com a gente, né? Agradecer a FEDRAN, né, a CDG, pelo apoio, a Biomarim, e agradecer a cada pessoa que já participou da consulta pública, né? Hoje a gente teve um aumento bem expressivo, graças a Deus. A gente quer agradecer a cada pessoa que já tirou um pouquinho do seu tempo, né, do seu dia, para participar da consulta pública, para ajudar os nossos filhos, né, o Francisco e as outras crianças. Mas agradecer a Deus, né, apesar de tudo, de toda essa nossa luta, do motivo da nossa luta, a gente agradece a Deus por tudo que acontece na nossa vida. Nada, a gente acredita que nada é por acaso, né, nada é por acaso. E a gente agradece muito a cada pessoa que Deus coloca na vida do Francisco, no caminho dele, principalmente cada profissional maravilhoso que Deus vem colocando, né, nos dando a oportunidade de conviver, de conhecer e de aprender com cada uma dessas pessoas. E ver, né, a Ana Paula e o Ayrton e todos os outros profissionais que já passaram aqui essa semana, falando das suas experiências com o Francisco, para a gente é uma demonstração, assim, além de profissionalismo, mas de muito amor ao que faz, né, de amor ao próximo, porque quem escolhe trabalhar com saúde, principalmente com criança, é um dom. A Ana Paula e o Ayrton falam que a gente conversa bastante, né? Eu sou profissional de educação física, então gosto de participar ativamente dessa vida de reabilitação do Francisco, gosto de trocar muita ideia, para eu mesmo também ajudar ele em casa, mas essas trocas, essas experiências, cada conversa com cada profissional, assim, a gente sente que é um amor que eles têm pelo Francisco, assim, que a gente nem consegue explicar essa relação que a gente vem criando a cada dia, né, nossa com cada profissional e do Francisco com cada profissional. A gente agradece a Deus por todo o carinho, por todo o amor, apesar de tudo que aconteceu com o Francisco, a gente agradece por todo o amor que ele recebe, por todo o carinho que ele recebe, por cada oração que ele recebe, que a gente sabe que tem uma corrente muito, muito positiva e muito grande para que tudo dê certo na vida do Francisco. E a gente tem fé em Deus que vai dar, né, na do Francisco e de todas as crianças por quem a gente está lutando nesse momento. Muito obrigado, Ana Paula, muito obrigado aí por vocês escolherem fazer parte e aceitarem fazer parte da vida do Francisco. Sabe aquela frase assim, que Deus não dá um fardo que tu não possa carregar?
Mas meu filho, ele não é um fardo, né? Ele é amor. Ouvi o Ayrton falando, assim, do teu bem mais precioso se deteriorando, né? Ele vem assim, vem com uma paulada. E aí a gente vai revisando, assim, parece assim que vai... A cada live eu vou acompanhando tudo, assim, parece que vai voltando, parece que fosse, assim, uma retrospectiva de tudo. Pensando um filme na nossa cabeça. É um filme, né? E eu sempre soube que não seria fácil, né? Eu sempre soube que não seria fácil até a gente chegar aqui. Mas uma coisa eu deixo bem claro para todos que estão nos assistindo. Eu nunca vou desistir. O meu amor, ele rompe qualquer barreira. A minha fé vai além do que vocês possam imaginar. E eu sou incansável. O Francisco, ele me tornou mais forte do que eu imaginava. Eu pensava que eu era forte. Depois dessa criança, eu imaginava, assim, que eu era uma mulher gigante. Eu sou minúscula perto do Francisco. Uma criança, só para quem conhece. A Ana Paula e o Ayrton pode ser prova disso. Só para quem conhece, é uma criança, assim, que ela é encantável. Encantável, assim. Ele é uma criança, assim, que ele é luz. Por onde ele passa, ele escolheu. O Francisco escolheu cada profissional. A cada live que vocês estão conhecendo, essas pessoas maravilhosas, foi escolhido por ele. Porque a gente não tem profissionais, a gente tem família. A gente é família, a gente não tem... Eu não tenho a Ayrton, não tenho a Ana Paula, eu tenho a tia Ana Paula, eu tenho o tio Ayrton. Porque é isso que eles são na nossa vida, eles são família, eles são tios do Francisco, eles vieram para somar, eles foram escolhidos por Deus para estarem na nossa vida, estarem hoje aqui, compartilhando com vocês as nossas experiências, nossas angústias, nossos ganhos, né, as nossas lutas, principalmente, e é através dessa luta que eu venho pedir mais uma vez para vocês, que vocês possam nos ajudar, tirando mais uma vez, pedindo para vocês, 10 minutinhos, gente, 10 minutinhos, vocês podem mudar, continuar mudando a vida do Francisquinho, para que eu possa ter o amor da minha vida, não mais se deteriorando, mas tendo ganho do meu lado. A graça de Deus, tudo isso vai dar certo. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu também vou fazer considerações finais hoje, porque eu estou muito satisfeito de estar aqui vendo essa verdadeira lição de vida, essa verdadeira lição de força. Eu saio daqui também como um admirador de vocês dois, Bruno e Patrícia, por esse amor genuíno, por essa fé, por essa força de vontade, por serem duas pessoas que lutam com tanta força. Então, às vezes a gente se depara com algumas coisas na vida que, às vezes, a gente transforma em maiores do que de fato são. E vocês mostram que existem lutas que são reais e que as pessoas, se elas acreditarem, elas podem tirar força de onde elas acham que nem tem. Então, eu sou muito grato por esses ensinamentos que vocês me deram, por estar aqui, por estar ouvindo essa história da vida de vocês, por essa dedicação do amor da vida de vocês, que é o Francisquinho. E eu não tenho dúvida que as pessoas vão botar a mão na consciência, vão botar a mão no coração. Deus vai ajudar também e a gente vai conseguir chegar em todas essas participações na consulta pública. Contem comigo, eu também já fiz a minha parte, já participei, mas eu vou apelar para mais pessoas, para os meus amigos, para a minha família, para que façam isso, porque salvar vidas é muito importante. E sou muito honrado de fazer parte, de alguma forma, de toda essa luta. Fico muito grato e apelo de novo a vocês, nossos espectadores aqui, que se inscrevam no canal da CDG, que compartilhem essa live, compartilhem essas informações, que façam parte lá, preencham a consulta pública, o link está aqui embaixo, repetindo, o tutorial, se tiver alguma dúvida, está no vídeo aqui mais atrás, com a Ana Paula explicando. Deixa aquele joinha, muito obrigado pela sua companhia aqui, muito obrigado por tudo e até a próxima. Um abraço, valeu! Valeu, pessoal. Oh! Boa noite a todos. Boa sorte. A gente vai. Obrigado. Tchau, Bia. Valeu, Ravi. Obrigado. Tchau. Valeu, Pedro. Obrigado, Pedro. Tchau, Ana Paula. O Ayrton está aqui. Depois eu me despeço dele. Tchau.